Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós celebramos São Joaquim e Santana. Nós sabemos o nome desses pais de Maria, Nossa Senhora, por causa do proto-evangelho, o livro apócrifo de São Tiago. Os apócrifos são aqueles livros que não entraram no elenco dos livros canônicos revelados da Igreja, mas porque não tem uma origem propriamente apostólica e que contam, por vezes, uma história fantasiosa de Jesus, sobretudo inventada para dar uma resposta sobre o que Jesus fez antes da sua vida pública, para encher este momento. Mas, a parte disso, nos oferecem dados que são interessantes, como este, o nome dos pais de Maria. Este é o dia dos avós também, e no próximo domingo, em função dessa data de hoje, nós temos o dia dos anciãos. A primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico é uma explicação que é uma memória hoje, não é uma festa. Então a leitura poderia ser ferial, poderia ser a continuação do texto de Jeremias e do Evangelho de Mateus. Contudo, mesmo no site da Conferência Episcopal da CNBB, a liturgia optou pelas leituras da memória de São Joaquim e Santana. Por esse motivo, então, que eu estou fazendo a reflexão sobre este texto, mesmo que tendencialmente eu preferiria continuar com a leitura ferial, para dar a possibilidade aos fiéis de ler de modo contínuo o texto no caso de Jeremias e o texto de Mateus. Contudo, façamos a reflexão porque é assim que está mais difusa este ano na Igreja do Brasil. Então, o texto do Eclesiástico assim começa: vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados. Vamos olhar para aqueles que nos precederam. Então, por isso a importância hoje de olhar para São Joaquim e Santana, mas também daqueles que nos precederam, os nossos avós, os idosos. Esses são homens de misericórdia, seus gestos de bondades não serão esquecidos. Então, a primeira coisa que é salientada: pessoas de bem, pessoas de misericórdia, pessoas de gestos de bondade. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos. Então, o neto desse casal de hoje é o Salvador, é Jesus. A descendência dele mantém-se fiel. Seus corpos serão sepultados na paz, e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria, e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Sabe que é uma tradição muito própria do povo de Israel a atenção com a história passada. Então, o contar o passado, fazer memória daqueles que precederam, é uma tradição muito comum em Israel. Talvez nós tenhamos perdido muito isso, não só talvez, mas nós perdemos. Então, os nossos jovens muitas vezes não conseguem se recordar os fatos nem sequer da geração anterior. Então, que estão esquecidos, que não se cultiva na família. Isso é a força da televisão, dos meios de comunicação, que a televisão já vai sendo superada, mas se nós nos recordamos, e eu vivi isso na minha infância, que não tendo no primeiro momento a televisão, a família era capaz de se reunir e contar aquilo que era a história passada. E hoje nós não temos isso. Sabemos por vezes muito de pessoas com quem nós nunca nos encontramos. Pensa aquelas pessoas que seguem um artista que sabe tudo desse artista, que nunca se encontrou, mas nós nos esquecemos da vida daquelas pessoas a quem nós devemos a nossa vida, a nossa existência. Fazer esta memória é ser fiel à própria herança da família, a conservar aquilo que de bom se recebeu, buscar corrigir aquilo que foram os erros do passado, mas também disso nasce a nossa própria tradição de cultura e de fé, da nossa capacidade também de fazer paz com a nossa história, com aquilo que não foi bom, e de recordar e buscar repetir na nossa história aquilo que foi virtude da nossa tradição de família. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Então, nós, fazendo a memória do passado, com o Salmo 131, nós recordamos a promessa messiânica feita a Davi. Deus promete a Davi que um herdeiro, um descendente dele, vai reinar na sua casa. E para nós, esse descendente que reina é o Senhor Jesus, descendente de Davi. Daí o povo de Israel sabia que o Messias seria descendente de Davi. E nós vemos em Jesus a realização dessa profecia.
Pois o Senhor quis Jerusalém para ser a sua morada. A promessa do Senhor: de Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. Na aclamação ao Evangelho de hoje, esperavam esses pais a redenção de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre eles. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: lembram que isso aqui nós já ouvimos desses dias. É aquilo que Jesus vai dizer depois da parábola do semeador para os seus discípulos, antes da parábola do joio e do trigo. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Somos felizes. Jesus fala para os apóstolos que são felizes. Na verdade, é uma alusão clara a Joaquim e Ana, que não tendo sido um dos apóstolos de Jesus, do grupo de Jesus, não se tem muitas informações sobre eles, mas provavelmente não estavam ali. E os apóstolos têm uma felicidade maior do que eles que têm um certo vínculo de consanguinidade com Jesus, porque o vínculo determinante não é da consanguinidade, mas é o da fé. Lembra que Jesus mesmo no Evangelho vai dizer isso, quando vão dizer para ele: tua mãe, teus irmãos e irmãs estão aí, procura. Ele fala: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? É aquele que ouve a palavra de Deus e a coloca em prática. Então, o vínculo de fé é mais determinante do que o vínculo de consanguinidade. Ora, então vale para este Evangelho lido hoje a consideração que os apóstolos são mais felizes do que Joaquim e Ana. Mas naquele dia que refletimos sobre aquele comentário de Jesus sobre a parábola do semeador, eu lhes advertia sobre uma coisa aqui: nós somos ainda mais felizes. Vejam que atrás de mim nós temos uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes em francês ao redor da cabeça dela, a sua apresentação, o que ela vai dizer a Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Então, é aqui nessa igreja porque a ordem franciscana por muitos séculos lutou pela proclamação desse dogma, e esse dogma é confirmado com a aparição de Lourdes. Então vejam que nós temos um corpo doutrinário como a fé na Imaculada Conceição que os apóstolos não podiam ter, porque isso aí é amadurecimento da fé na revelação. Então Deus em Jesus revelou tudo, mas nós seres humanos somos duros, precisamos de tempo. Então a revelação vai sendo compreendida com o passar dos tempos. Então nós hoje sabemos muito mais de Jesus, da revelação, de Maria, da doutrina da igreja, do que os apóstolos. Então, para nós também vale a expressão de Jesus, que ele vai dizer aos seus discípulos, então, mas que vale para nós. Nós somos mais felizes e podemos ser mais felizes do que os próprios apóstolos, porque nós também temos mais instrumentos para a nossa salvação, mais canais da graça de Deus que nos são oferecidos pela igreja do que os próprios apóstolos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, a riqueza da estrutura litúrgica da igreja, que é muito mais robusta hoje do que no tempo dos apóstolos, a riqueza da estrutura sacramentária, dos 7 sacramentos, da palavra de Deus, nós temos muito mais textos para o nosso crescimento do que os próprios apóstolos, a estrutura da doutrina da igreja, da teologia, da reflexão. Então nós temos muito mais material para que nós nessa diversidade possamos escolher um bom caminho entre tantas opções, mas que são caminhos reconhecidos como válidos pela igreja. Um deles aqui nesse lugar onde nós estamos, a Milícia da Imaculada. Quanto bem pode fazer para a evangelização. Quero muito que seja consolidado na nossa paróquia santuário uma robusta Milícia da Imaculada, que seria algo coerente com o carisma de Francisco e com a herança de São Maximiliano. Na nossa oração de hoje: Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus, fazei que, pela intercessão de ambos, alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Uma saudação carinhosa daqui, dessa casa de Roma,
de São Maximiliano Kolbe da milícia aos nossos anciãos. Sejam para nós modelos e nos ensinem a sermos humanos, a sermos cristãos. Rezem por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.